O jogo começou um pouco sonolento. Nos primeiros 8 minutos, o Vasco parecia meio desligado em comparação aos últimos jogos. Foi inclusive no início do jogo, em uma boa jogada pela direita da defesa, que o Boa Vista levou mais perigo. Marcou um gol completamente impedido, mas a bola chegou com muita facilidade na área do Vasco. As costas do Puma têm sido uma questão para se trabalhar nesse início de temporada. Aos 41 do segundo tempo, por exemplo, por muito pouco o Vasco não tomou mais um gol nas costas do lateral. Já tinha sido assim no clássico contra o Fluminense. A solução talvez esteja com a entrada de volantes mais móveis que apareçam para ajudar no combate nessa primeira linha. Com a entrada de Andrei Santos e Marlon Gomes, isso deve mudar. Mas depois desse susto inicial, o Vasco tomou conta do jogo. Alex Teixeira e Eric Marcos pela direita construíam a maioria das jogadas de perigo do Vasco. E foi uma jogada de Alex Teixeira que Pedro Raul chapou para abrir o placar. Depois do primeiro gol, aos 11 minutos, o Vasco impôs o ritmo que já é característico desse time. Muita finalização, muita posse de bola e uma boa troca de passes. O Vasco amplia o placar justamente em uma jogada trabalhada pelo meio, em que o Pedro Raul faz o pivô perfeito para rolar para o Alex Teixeira entrar completamente livre e marcar o segundo gol do Vasco. E como é bom a gente ver o Alex Teixeira voltando a jogar bem, né? O jogador estava muito leve no jogo. Sempre que recebia, partia para cima. Era insinuante, aparecia na ponta, aparecia no meio, criava oportunidades, cavava boas faltas. Parece que o nosso melhor reforço para essa temporada estava aqui, dentro de casa. E o Pedro Raul é aquilo que eu venho falando há um tempo. Com um jogador como esse, a gente tem que ter paciência. Ele vai resolver de diferentes formas ao longo da temporada. Hoje foi o craque do jogo com 2 gols e 1 assistência. Já são 6 gols e 3 assistências em 8 jogos com a camisa do Vasco. Depois dos 2 gols, o Vasco deu uma relaxada. Voltou para o segundo tempo criando, finalizou algumas vezes com perigo. Mas em uma bobeira do Jair acabou tomando um gol. Falha que honestamente não me preocupa. O Vasco já tinha diminuído o ritmo porque sabia que ia ganhar. Antigamente, quando o Vasco fazia 2 gols, a gente cobrava atenção porque era um placar perigoso. Hoje, com 2 gols, a gente sabe que ou o Vasco vai partir para cima para marcar mais gols, ou vai dominar o jogo até o juiz apitar o final da partida. Nos primeiros minutos, depois do gol, o Vasco ralentou o jogo, o Barbieri não gostou e aproveitou o tempo técnico para chamar a atenção do time. Na volta, mais 2 gols para matar o jogo. E como nos últimos jogos, poderia ter sido mais. Então a gente vai vendo o Vasco de Barbieri com um padrão de jogo ofensivo e propositivo, como prometido no início da temporada. No próximo domingo teremos um teste de fogo contra o Flamengo. Mas é importante lembrar que o Vasco ainda está em um processo de reconstrução. Ainda tem Andrei, Marlon, Capasso e Orediano para entrar nesse time. Então a gente tem que ter paciência. Mesmo com o time empolgando e mostrando evolução, o nosso foco é o Campeonato Brasileiro. E até lá, a gente ainda tem 1 mês para trabalhar e continuar evoluindo esse time para se tornar cada vez mais competitivo.